Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos novamente aqui ao canal Futebol em Revista. E hoje, como a gente sempre gosta de comentar, né, sobre esses jornalistas esportivos brasileiros, né, que muitos para mim são uma piada, são metidos a modernos. Então hoje eu vou comentar sobre uma notícia que é a volta do volante colombiano Gustavo Cuéllar para o Brasil, né, para jogar no Corinthians, né? E não é nem tanto a qualidade do jogador, que é indiscutível, e não é a própria notícia, mas é em relação mesmo a esses jornalistas brasileiros, né? Se você perguntar a um jornalista brasileiro de esportes, qualquer um, repórter, comentarista, o nome, para ele citar o nome dos jogadores, de alguns jogadores da seleção da Croácia, eles, certamente a maioria vai dizer Modric, Perisic, Kovacic, que é como se diz lá, né? Como se pronuncia lá, né? Lá na Croácia, né? Faz de conta que eles sabem tudo sobre a linguagem deles, sobre o idioma, né? Sobre a pronúncia. Ou então um jogador da Inglaterra, Tom Arnold, Harry Kane. Mas se você perguntar o nome de um jogador aqui sul-americano, como é que se pronuncia, eles vão se enrolar, né? Porque tem o caso do próprio Vojvoda, né? Que muitos pronunciam Voivoda, não é? Mas tem outra questão, né? E na questão do Cuéllar, esse jogador jogou no Flamengo praticamente 3 anos. Aí no começo, alguns chamavam de Cuéllar, depois Cuéllar, depois Cuéllar, outros chamavam de Cuéllar, Cuéllar. Só que ninguém nunca se lembrou de perguntar para o jogador, não é, como é que ele gostaria que pronunciasse, ou como é que se pronuncia corretamente o nome dele, né? Então você vê, às vezes, numa mesma partida de futebol, você via o comentarista pronunciar de um jeito, o nome do jogador, e o jornalista do outro, o narrador, no caso, né? Então, aí eu ficava observando isso aí, não é mais fácil, não seria mais fácil perguntar para o jogador, não é? Como é o que se pronuncia o nome dele? Então, agora o Cuéllar, ou Cuéllar, ou não sei como é que é o nome que se diz, né? Até hoje não se descobriu. Ele vai voltar aqui para o Brasil, né? Eu espero sinceramente que eles saibam, né? Pronunciar corretamente o nome do jogador, né? Porque, lógico que qualidade ele tem de sobra. Mas então, o nome, ele já houve assim, outros casos. Tinha um jogador que jogava também um baixinho, jogou no Atlético Mineiro, o Xará. Aí no mesmo jogo, eu vi o narrador chamando de Xará e a comentarista, no caso uma mulher, chamando de Xara. É uma coisa assim extremamente ridícula, né? Que um jornalista que se preze não saiba pronunciar o nome do jogador, principalmente sul-americano. Ah, não, mas se você perguntar o nome de um jogador em inglês, nossa, eles vão dizer com um sotaque assim norte-americano, né? Não é nem sotaque britânico, sotaque norte-americano o nome do jogador, Harry Kane, né? Então eu acho interessante que esses, principalmente repórteres, né? Eles gostam nas entrevistas coletivas de fazer assim uma dissertação sobre tática. Não, porque o seu time jogou por uma bola, jogou atrás, avançou as linhas, mas ficou muito retraído, e aí depois diz assim, e o que você acha disso, né? Só que as coisas mais básicas se esquecem de perguntar, né? Igual o Jorge Sampaoli, uns dizem assim Sampaoli, outros dizem Sampaoli, não é? Então, eu creio assim que é uma coisa até ridícula, porque eles não sabem pronunciar os nomes, aí ficam inventando o nome como se soubessem, entendeu? Então eu creio que há muito que se melhorar, né? Eu espero, em relação ao Gustavo Cuéllar, que ele volte para o Brasil, porque vai abrilhantar aqui a nossa Série A, não é? Como a maioria desses jogadores estrangeiros vem, é bom para a nossa Série A, vai ser bom para o Timão, né? Também. Então é isso, meus amigos. Eu dou meus parabéns aí ao time do Corinthians, se de fato essa negociação se efetivar, e vamos ver, né? Se é Cuéllar, Cuéllar, como é que a gente vai chamar ele? Alguém de certo vai ter a brilhante ideia de perguntar a ele, né? Porque nos 3 anos que ele ficou aqui,
no Brasil ninguém descobriu, né? Tá certo? Então, meus amigos, obrigado por estar assistindo aqui, por assistir comigo até o final. Quem quiser se inscrever, eu agradeço muito, tá certo? E a gente vai vendo essas coisas da visão de um torcedor. Eu sou torcedor, eu não sou jornalista, não sou scout né, de clube, não sou nada disso, sou um torcedor. Que às vezes se indigna, um torcedor das antigas, que vê esses repórteres hoje cheios de modernidade, cheios de palavras difíceis, mas não sabe pronunciar o nome do jogador, uma coisa mais simples, que não perguntam a ele, tá certo? Então, meus amigos, um grande abraço, obrigado por tudo, fique com Deus.